Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a EBD Fiel apresenta mais uma lição da revista Conectar Mais Jovens, a lição 3, a mordomia da natureza. A gente vai passar aqui pelos principais pontos da lição dessa semana, um resumo para ajudar todo mundo no estudo da nossa escola bíblica dominical. Vamos nessa? E para a gente já começar, olha só que versículo poderoso. Ele é a chave de tudo, né? Basicamente, ele nos diz que se a gente olhar para cima, para o céu, ou para a menor plantinha no chão, tudo, absolutamente tudo, está declarando a glória de Deus. E isso já leva a gente direto para o centro da nossa lição. Pensa bem, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é uma honra imensa. E com essa honra vem uma missão igualmente gigante. Sermos administradores, guardiões cuidadosos da natureza e de tudo que Deus criou. Ok, então vamos entrar no nosso primeiro tópico. A grande sacada aqui, gente, é que a gente não precisa de um laboratório para encontrar provas de que Deus existe. É só olhar em volta. A beleza, a complexidade, a ordem perfeita que a gente vê na natureza, tudo isso já mostra a grandeza do nosso Criador. E sabia que isso tem até um nome? Se chama revelação geral. É basicamente a ideia de que a criação inteira funciona como uma seta gigante apontando para o Criador. É tão claro que o apóstolo Paulo lá em Romanos diz que ninguém tem desculpa para dizer que não sabia da existência de Deus. E aqui tem um ponto fundamental. Deus não é tipo um relojoeiro que monta o relógio, dá corda e vai embora, deixa ele funcionando sozinho. Essa ideia, chamada deísmo, não é o que a Bíblia ensina. Pelo contrário, a palavra mostra um Deus que está presente, que sustenta tudo a cada segundo. Por isso, cuidar da natureza vai muito além de ecologia, é uma forma de adoração. Beleza, então, como é que esse cuidado de Deus funciona na prática? A gente precisa lembrar que o amor dele não é só para nós, seres humanos. Ele se importa com cada detalhe da sua criação. E o jeito que ele cuida de tudo serve de modelo para como a gente deve agir também. Se a gente abre a Bíblia, vê isso de perto. No Salmo 50, por exemplo, lemos que Deus é o dono de todos os animais. Já no Salmo 104, a gente vê o carinho dele com as plantas. Então qual é a nossa parte? É imitar esse cuidado. Nosso trabalho como mordomos é proteger os animais e preservar as plantas, que formam o grande jardim que ele nos deu. Tá, mas e na vida real? Como é que isso funciona? Olha, é bem mais simples do que parece. Cuidar bem do seu pet, pensar 2 vezes antes de desperdiçar comida, separar o lixo. Cada uma dessas pequenas atitudes é, no fundo, um grande ato de honra ao Criador de todas as coisas. E esse papo todo nos traz para um assunto super sério e urgente, a nossa responsabilidade. A gente ouve falar de crise ambiental o tempo todo, né? Mas a questão aqui é que isso não é só um problema político ou social. Para nós cristãos, o buraco é mais embaixo, tem uma raiz espiritual profunda que a gente precisa entender. Então fica a pergunta no ar. Essa crise ambiental toda é uma crise de quê, afinal? Qual é o nome do verdadeiro problema? A resposta é direta. É uma crise de mordomia. A gente, como humanidade, pegou a ordem original de Deus lá no Jardim do Éden, que era cultivar e guardar, e trocou por uma mentalidade de exploração sem limites. Nós falhamos na nossa missão de sermos bons administradores. E as consequências? Bom, nem precisa procurar muito. É só abrir qualquer portal de notícias. Isso não é teoria, é a nossa realidade. Degradar o meio ambiente não é só um problema ecológico. É uma ofensa direta à obra-prima de Deus. E os resultados, como o aquecimento global e os desastres naturais, ameaçam ecossistemas inteiros e, principalmente, as pessoas mais vulneráveis do planeta. É por isso que, para nós, jovens cristãos, o recado tem que ser bem claro. Praticar a sustentabilidade, se importar com o planeta, isso não é seguir uma modinha ou defender uma ideologia. É simplesmente ser coerente com a nossa fé e viver os valores do reino de Deus, que nos ensinam a amar o próximo e honrar o Criador. Mas calma, mesmo com esse cenário preocupante, a Bíblia nunca nos apresenta um problema sem nos dar uma experiência. E a boa notícia é essa: o estado atual das coisas não é o capítulo final. A história não termina com destruição, mas sim com uma promessa de restauração completa. A palavra de Deus nos mostra este caminho. Hoje, a gente vê as marcas do pecado na criação. Mas a promessa é que no milênio, com o reinado de Cristo, a harmonia vai ser restaurada, como Isaías descreveu. E no final de tudo, a promessa máxima: Deus fará um novo céu e uma nova terra. Mas enquanto esse futuro não chega, a gente não pode ficar de braços cruzados, né? Nossa responsabilidade é agora. E não precisa ser nada complicado.
Passos simples como evitar o desperdício, descartar o lixo do jeito certo e praticar a sustentabilidade no dia a dia são atitudes que refletem a glória de Deus e dão um testemunho poderoso. Para a gente fechar, essa frase da nossa lição amarra tudo perfeitamente. A responsabilidade socioambiental não é uma questão política, é um reflexo do caráter de Cristo em nós. É uma parte essencial da missão da igreja. E já fica o convite, viu? Na próxima semana estudaremos a lição 4, o Templo do Espírito Santo, vivendo com saúde e em santidade. Aprenderemos que tudo pertence ao Senhor e que somos administradores dos dons, talentos e recursos que Ele nos confiou. EBD Fiel, fiel à palavra.